Olá pessoal, tudo bem? Como foi para vocês o dia de ontem? Como foi rever algumas coisas da sua vida, deixar os sentimentos virem à tona e depois perceber que você pode se regular sozinho? Bom, espero você contar aqui pra mim, tá bem? Agora a gente vai dar continuidade então no nosso terceiro dia do desafio. E como vocês bem viram ontem, toda a nossa percepção de mundo, toda a nossa percepção sobre as relações e o que a gente continua fazendo na vida adulta tem a sua base formada lá na nossa primeira infância, nas nossas primeiras relações com os nossos pais, cuidadores, professores. Então, é por isso que hoje a gente vai abordar um tema muito falado, mas pouco trabalhado, que é a questão da autoestima. E quando eu digo isso, é porque me parece que muitas vezes a gente trabalha a nossa autoestima baseado numa superficialidade. E para abordar o tema de autoestima, eu vou colocar na sequência um videozinho que eu já fiz há uns meses atrás sobre autoestima, como ela é construída e os seus pilares. Eu acho muito importante prestar atenção principalmente nesses pilares, porque a autoestima ela é muito mais do que a gente vê comumente aí na nossa vida, tá bem? Então, se você já viu esse vídeo lá, acho que não tem problema nenhum rever de novo. Se você não viu, fica mais ligado ainda. Bem, então a autoestima é o quanto eu me estimo, o quanto eu me valorizo, né? Por isso a gente costuma dizer que a autoestima é a base dos nossos relacionamentos. É a partir do valor que eu tenho, o valor que eu dou pra mim mesma, é que eu vou entrar nos relacionamentos, é que eu vou me relacionar com o mundo e com as pessoas ao nosso redor, né? E a autoestima, ela é construída aí desde a nossa infância, né? Tendo como base o nosso relacionamento com os nossos primeiros cuidadores, sejam os nossos pais, seja quem cuida da gente ou convive com a gente ali na nossa primeira infância, tá? Dito isso, é importante perceber então que aquela maneira com que os outros vão dizendo como as crianças são influencia muito. Por quê? Porque o adulto, ele é a nossa referência enquanto criança, ele é a figura de autoridade a quem a criança geralmente obedece, a quem a criança recorre quando está em alguma situação, certo? Então a nossa autoestima ela acaba sendo formada a partir do que os nossos cuidadores então pensam e falam sobre nós, mais as nossas experiências de vida. Por isso que a gente costuma dizer que na autoestima, se você foi super protegido ou negligenciado, os dois são casos que impactam em extremos a sua autoestima, a sua segurança, né? Se você é super protegido, colocado como incapaz, acaba que você vai acreditando realmente que você não tem potencial para fazer as coisas, você vai entendendo isso com o passar do tempo e lá na frente você acaba não se arriscando, porque esse é o padrão aí que você acabou aprendendo, certo? E se você é super negligenciado, é como se você acaba entendendo então que você não tem valor, que você não presta, que você não vale nada, certo? Então, basicamente, é aí que começa construindo, então, o primeiro pilar da autoestima, o autoconceito, ou seja, o conceito que nós temos de nós mesmos, certo? Então, a partir disso, a gente percebe que a autoestima, ela é construída, ela não nasce pronta, tá? E aí, o segundo pilar da autoestima é a nossa autoimagem. E o que eu quero dizer com isso? A nossa autoimagem não é só o que eu enxergo no espelho, mas é os trejeitos, é a minha postura, é a maneira com que eu me comunico, como que eu me porto no mundo. E ela também vai... E, então, a nossa autoimagem é construída também a partir daquele autoconceito que a gente foi criando. Ou seja, se eu sou uma pessoa insegura, se eu sou uma pessoa que não me sinto capaz, raramente a minha postura vai passar segurança, raramente eu vou me expor no mundo, eu vou me colocar no mundo, certo? Então, o nosso autoconceito é lido pelo outro, pelo externo, como a nossa autoimagem, que é a maneira que a gente se porta no mundo. Por isso que é importante trabalhar a nossa autoimagem, claro, a nossa estética, a nossa satisfação com o nosso corpo, com a nossa saúde, porque isso também vai reforçando e melhorando o nosso autoconceito, certo? Mas que fique claro aqui, é importante que isso seja feito por nós, porque quando eu faço seguindo um padrão que o outro coloca, eu nunca vou me dar por satisfeita, certo? Porque pra mim aquilo não faz sentido. Os padrões externos mudam a toda hora. E o meu padrão, o que eu acho, né, que eu quero conquistar, que eu quero melhorar, só faz sentido pra mim, tá? O terceiro pilar é o auto-reforço. Então, o quanto eu consigo olhar as minhas qualidades e não só apontar os meus defeitos, né? O quanto eu consigo cuidar de mim, o quanto eu consigo me validar sem a espera do outro. Acho que todo mundo
Ouvido falar para se valorizar primeiro, né? Para não ficar esperando que o outro te dê retorno, que o outro te valide, que o outro diga que você tá bonito, que o outro diga que você fez bem feito. Por quê? Porque, novamente, você precisa reconhecer o valor daquilo que você fez, né? Claro que muitas vezes a gente passa por avaliações e alguém, um terceiro, vai nos validar. Mas é muito importante que antes disso eu também saiba o quão bem feito eu fiz algo ou como foi para mim realizar isso, certo? Ou se eu me arrumei adequadamente, enfim, tá? Você não vai ficar sempre esperando então que o outro diga que você fez algo bem feito. Claro, a gente tem balizadores externos, a gente tem avaliações, mas para além disso, a gente tem o nosso senso de ter. E agora o nosso quarto pilar, que é a autoeficácia, ou seja, mais um pilar aí para construir a nossa autoestima. A autoeficácia, ela diz sobre a minha percepção sobre as minhas capacidades, tá? Às vezes a gente confunde ali com autoconfiança, mas a autoconfiança é a capacidade em si, ou seja, eu desenvolvo a minha autoconfiança treinando, fazendo várias vezes a mesma coisa, ou tentando aí melhorar o processo, né? E aí eu confio que eu posso fazer algo. Agora, a minha autoeficácia é o quanto eu me sinto capaz de fazer algo, né? Vamos fazer de conta que chegou uma cadeira na minha casa. Quanto eu me sinto capaz de montar a cadeira? Acho que é 50%. Ok. Tá, mas eu posso tentar montar essa cadeira? Eu acho que eu posso sim. Então eu vou lá, olho o manual, pego a chave de fenda, olho o que eu tenho que fazer e monto a cadeira. Isso quer dizer que eu tenho uma autoeficácia bacana. Agora, se a minha autoeficácia é baixa, eu vou olhar para aquela cadeira e vou achar que ela é um monstro, né? E que eu não consigo, e que eu não dou conta, e que eu não vou nem ler o manual, porque isso é coisa para carpinteiro e tudo mais, tá? É um exemplo bem banal, mas às vezes a gente se coloca nessas posições quando a gente é colocado frente a um desafio, frente a uma dieta, frente a uma meta um pouquinho maior, né? A minha autoeficácia, ela é tão baixa que eu nem me disponho a tentar fazer as coisas. Por quê? Porque eu me sinto incapaz. E aí vem lá do meu autoconceito. Então vocês percebem que tá tudo interligado. É uma divisão didática para que a gente entenda um pouquinho melhor e aí acabe conseguindo trabalhar melhor no autoconceito para depois construir a autoimagem um pouco mais real. E aí vai acreditar em si mesma, vai acreditar mais no seu potencial, na sua capacidade, né? Podendo aí ter relações melhores, né? Trabalhos melhores, resultados melhores, qualidade de vida melhor, porque muitas vezes a gente não se empenha num processo simplesmente porque a gente não acredita que é capaz de fazer algo. Bem, agora que você já sabe como ela foi construída e que ela foi feita a partir da base de relacionamento com seus pais, cuidadores, professores, enfim, quem assumia essa postura de autoridade na sua vida, e também a partir das suas vivências e de como você significou tudo isso, você pode estar me perguntando, mas e aí? Se ela já foi construída, eu posso mexer? Eu posso melhorar? Eu posso mudar? E a resposta é sim, isso é possível, devido à plasticidade do nosso cérebro, tá? Mas demanda esforço, empenho, disponibilidade para se olhar, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, olhar para sua família, fazer um processo de aceitação que foi isso mesmo que aconteceu, foi desse jeito e é o que eles conseguiram naquele momento, e que agora você pode cuidar de você. Agora é hora de você tomar aí a frente da sua vida, né? Pegar o volante e seguir, atendendo às suas necessidades, reavaliando as suas relações e também aprendendo a curtir a sua própria companhia, né? Procurando saber o que você gosta, procurando saber o que você aprecia e não ficar só na demanda do outro, tá? E para isso a gente vai investigar mais um pouquinho da sua vida. Então pega lá seu bloquinho de anotação, pega sua folha, sua caneta, que eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Então dê o pause e responda essas questões em relação ao seu autoconceito. Agora, em relação à sua autoimagem. Agora, olhe como está o seu auto-reforço. E por último, avalie como está a sua autoeficácia.
Bem, agora que você já deu uma olhadinha nesses pilares da sua vida, a gente vai trabalhar um pouquinho como é possível mudar. Em relação a melhorar o meu autoconceito, como eu posso começar então a fazer isso? A primeira etapa é começar a olhar a vida não só como extremos, 8 ou 80, preto ou branco. A gente tem uma gama de possibilidades entre o 8 e o 80. É começar a trabalhar isso, é começar a experimentar essas novas nuances. Procure ser menos perfeccionista, dar valor ao que você sabe fazer, olhar para as suas capacidades e aí ver qual delas vale a pena aí ser explorada, vale a pena evoluir, certo? Escolha começar por algum lugar, melhorar por algum lugar. Não coloque como se você não soubesse nada, como se você fosse péssimo em tudo. Você sempre tem a chance de melhorar, você sempre tem a chance de evoluir, mas você tem que buscar como fazer isso. E também não adianta querer a excelência sem esse caminho a ser trilhado. Você não vai sair do módulo iniciante para o avançado sem passar pelo intermediário, sem fazer essa base de treino com você mesmo. Então sempre busque começar por algum lugar e não ficar parado. Não rotule a si mesmo, não rotule os outros, não encaixote as pessoas. Todos nós temos N possibilidades e às vezes só não estamos mostrando ela no momento certo, ou porque estamos vendo de uma determinada posição, não conseguimos olhar a situação toda. Então, diminuindo o rótulo do outro e de si mesmo, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade, consegue começar a olhar as situações e inclusive começa a ouvir também a opinião dos outros. E não no sentido de sempre querer se moldar, mas de ouvir a crítica, ouvir a opinião e aí sim balizar se ela é válida ou não, e não tomar tudo como se fosse uma crítica para magoar, para diminuir você e para acabar com você. Na verdade, quando a gente está fragilizado, é que a gente entende tudo como uma crítica, é que a gente entende tudo como se fosse pra gente. Comece também a ressaltar suas virtudes, comece a explorar o que você gosta, o que você tem habilidade de fazer. Não fique focando só no que você não sabe, só no que você não consegue. Outra coisa também bem importante é começar a alinhar suas expectativas da sua realidade, porque senão você continua colocando metas muito grandes, sonhos muito grandes que você nunca vai conseguir alcançar e com isso se frustra cada vez mais e sempre vai aí fortalecer essa crença de que você não é capaz ou de que você não é suficiente ou de que nada dá certo para você. Outro ponto é comece a considerar a perda como um aprendizado e não só como algo negativo. Perder é horrível, perder é difícil, quem joga, joga para ganhar, quem luta, luta para ganhar. E com isso eu não tô dizendo que todos deveríamos ser vencedores ou deveríamos aceitar. A gente vai olhar para a perda como um processo. Foram passos que foram sendo dados para que então se chegasse a esse resultado. Olhando para trás, olhando tudo que eu fiz, voltando, eu consigo ver o que pode ser alinhado, o que pode ser melhorado. Então, quando eu olho para isso como um aprendizado e uma chance de eu evoluir, isso fica um pouco menos doloroso e eu aprendo a lidar cada vez melhor com as minhas frustrações. Quando eu lido melhor com as minhas frustrações, eu abro um espaço mental para criatividade, para flexibilidade, para evolução e para aprender a criar estratégias cada vez mais bacanas. Eu não me afundo na perda, eu não me afundo naquele movimento de eu não sirvo para nada, eu nunca sei nada e eu nunca consigo. Tá bem? E isso é um treino, eu não tô dizendo que da primeira vez que você perder, você vai conseguir fazer isso com excelência. Na verdade vai ser difícil, mas aos pouquinhos você vai tomando consciência desse processo e conversando com você mesmo, que a perda faz parte do processo, que na verdade a gente precisa treinar muito para ganhar ou evoluir ou crescer em um ponto para começar a ficar melhor e aí sim conquistar mais vitórias. Agora, vamos trabalhar com a nossa autoimagem. Ela é a nossa opinião sobre nós mesmos, é o que nós enxergamos no espelho. E para isso, a gente precisa começar a perceber como a gente se enxerga. A gente coloca como parâmetro o outro ou a gente mesmo? A gente se compara ao outro, mesmo percebendo que as características não são as mesmas, que a possibilidade não é a mesma, ou a gente usa o outro como alguém para a gente se inspirar? Isso tem uma grande diferença, comparação e inspiração. A inspiração vai fazer com que eu queira crescer, com que eu aproveite as características positivas dessa pessoa, os erros dessa pessoa e me espelhe nesse processo. Agora, a comparação vai fazer com que eu sempre me diminua na frente do outro, que eu sempre me coloque num processo de vitimização.
E aí, nesse processo, é importante que a gente também olhe para os nossos critérios. Lembra que eu falei lá no começo? Para abrir mão do perfeccionismo, a gente não vai conseguir ser perfeito nem na aparência, nem no que a gente faz. A perfeição real, ela não existe. Então, de novo, alinhar a nossa expectativa em relação à nossa autoimagem com a nossa realidade, com a nossa possibilidade, que eu sei que o meu biotipo sustenta e suporta, é muito importante para que eu não busque um resultado impossível de se acontecer. Também procure olhar o que te destaca, o que te faz diferente do outro, o que muitas vezes é a tua marca registrada e que às vezes você não gosta ou não dá atenção por achar que isso te faz diferente do outro. Mas é muitas vezes aí que tá a beleza. Lembrando que essa beleza da autoimagem, ela não é só sustentada por uma aparência, mas pela linguagem, pela tua postura, pelo modo com que você fala com as pessoas, pelo modo com que você se expressa e você marca a sua presença nos lugares e na vida das pessoas. Já o autorreforço tem a ver com o modo com que você olha as suas vitórias, olha as suas conquistas e se elogia, se recompensa pelas suas realizações e pelas suas vitórias. E é claro, isso não é aquele movimento de eu tô cansada, eu trabalhei o dia inteiro, então eu posso enfiar o pé na jaca e posso comer. Eu ganhei muito dinheiro, então eu mereço esbanjar, eu mereço comer porque eu trabalho, esse é o retorno do meu trabalho. Não, é um reconhecimento genuíno e consciente. Então, eu vou parar de dizer que o que eu faço é pouca coisa, que quando os outros me elogiam, mas qualquer um faria. Como você tá bonita, são seus olhos. Nossa, que camiseta bacana. Mas foi baratinha. Olhar para isso e fazer uma nova leitura também é se reforçar. Também é olhar e falar, poxa, que legal, então eu tenho bom gosto. O outro tá me enxergando desse outro jeito. Nossa, que bacana, eu consegui atingir a minha meta. Então eu vou me levar para jantar, eu vou fazer uma escolha bacana de uma compra assertiva que eu gostaria de fazer há muito tempo. Eu vou tirar um tempinho para me cuidar. Então o autorreforço, ele também tem o sentido de te colocar em contato com você mesma, com esse autocuidado que precisa ser constante, porque se você não se dá valor, você não consegue nem receber o elogio do outro. Já parou para pensar nisso? E a autoeficácia, que é o modo como nós avaliamos a nossa capacidade, ela pode ser melhorada à medida que a gente se expõe um pouquinho mais aos nossos medos, aos desconfortos da vida e às coisas que a gente quer realizar. Então, se você quer melhorar alguma coisa e não sabe como, começa a olhar pessoas que já são referência no assunto, a pessoas que você acha bem desenvolvidas, a pessoas que você gosta do jeito que se comunicam, do jeito que falam sobre aquele assunto. Então busque vídeos, busque referências, busque livros, busque pedir ajuda para quem é mais próximo de você e que você se inspira e trace estratégias para que você consiga aos poucos evoluir e alcançar o que você tanto deseja. Assim você vai melhorar então essa sua capacidade de realização. Diminua o seu pessimismo também. O pessimismo costuma vir numa maneira da gente se proteger daquilo que a gente está com medo de errar, medo de falhar, medo de executar. Então, se tá com medo, toma as cautelas necessárias e básicas e vai com medo mesmo. A gente costuma falar vai com medo mesmo na brincadeira, mas é isso. Enquanto eu não me aproximar do medo, enquanto eu não desafiar o meu medo, quem vai me comandar é ele. E a minha autoeficácia vai continuar baixa. Então eu preciso começar aos poucos a enfrentar o meu medo, conseguindo então buscar um arcabouço técnico ou teórico ou a ajuda de alguém que está próximo de nós e que nesse momento pode nos ajudar. Outro ponto bem importante é começar a olhar os meus resultados anteriores, porque às vezes eu até tive resultados bacanas. O que acontece é que tem uma distorção na minha avaliação. Então, a gente costuma dizer, comece a buscar evidências. Como foi quando você se submeteu a uma prova? Como foi no seu ano anterior de faculdade? Como foi, enfim, em outra situação parecida? Olhando para trás, muitas vezes você vai ver que deu tudo certo, que foi bacana, que você conseguiu alcançar o seu objetivo.
mas você tá tão levado a acreditar que você não é suficiente, que você não é legal, que você não é competente, que você esquece do que você mesmo já fez na sua vida. Então vamos começar a reavaliar muito melhor esses resultados. Combinado? Bom, qualquer dúvida, qualquer questão, eu tô à disposição, tá bem? Um beijo e até amanhã.